Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque você está aqui para aprender mais uma aula sobre professoras de valor e sobre a sua gestão emocional. E se você me acompanha, você sabe que hoje nós vamos falar de mais um tear emocional. Nós estamos aí nessas semanas falando um pouquinho do tear emocional. E o que é isso? Fica comigo que você vai saber já. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Mas vamos lá. Quem sou eu? Deixa eu colocar aqui para você ver meu nome. Eu sou Rafaela Ferreira e eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio. Sou gestora pedagógica, também arquiteta e terapeuta comportamental. E meu objetivo aqui, professora, é apenas um. É esse aqui, olha só, é ensinar professoras de valor, assim como você, a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, eu ensino professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E o nome da nossa aula de hoje é esse aqui, Educar e não adoecer. E eu já vou colocar, então, o meu chapéu, e você sabe que quando eu coloco chapéu é porque já vem ferramenta por aí, você precisa prestar bastante atenção, então aproveita, já pega aí o seu caderno, suas anotações, porque nós passamos por um tear emocional. Nós falamos lá há uns encontros atrás sobre a nossa saúde emocional. Falamos também sobre a pandemia, o que aconteceu nas escolas depois da pandemia, essa emoção, essa situação emocional que nossos alunos e também nós professores passamos. Falamos também sobre as diferenças emocionais das gerações, aonde nós estamos inseridas, sem sombra de dúvidas. Falamos aí no nosso último encontro sobre a tecnologia emocional e foi muito importante entendermos como a tecnologia afeta no nosso emocional, não é? Então, e hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó, educar e não adoecer. E esse tema é muito importante, por quê? Porque nós estamos hoje dedicando muitas vezes nosso dia inteiro à educação, nós estamos dedicando muitas e muitas vezes todo o nosso esforço, o nosso sonho, e aí não podemos deixar que o nosso sonho de educar, a nossa profissão, da qual nós nos identificamos e amamos tanto, tornar um pesadelo em nossas vidas. Como é que está a sua saúde emocional, professora? Essa é uma pergunta que eu já trago para você. Eu acho que está bem, eu acho que é só às vezes que eu oscilo. Vamos lá, vamos conversar um pouco mais, porque nosso intuito aqui não é de maneira nenhuma, de forma alguma, apontar, julgar, nada disso. É só dar clareza para que você possa cada vez mais olhar para si mesmo, porque hoje a gente vai aprender uma coisa muito, muito importante. Então, quando nós falamos de adoecimento de professores, não é à toa que eu insisto e sempre falo que nós somos o top 1 nas estatísticas da síndrome de burnout. E a síndrome de burnout não é uma síndrome para quem está com depressão, de forma alguma. A síndrome de burnout é estabelecida principalmente para pessoas que amam aquilo que fazem, gostam de trabalhar e vão acumulando cada vez mais tarefas a fazeres e muitas vezes também não sabem dizer não. E aí sim é que vai existindo uma exaustão física, uma exaustão mental e uma exaustão emocional. E por mais que você queira fazer, por mais que você se esforce, não vai, não anda. E quantas professoras nós sabemos que têm a síndrome de burnout. E também com isso vai acarretando muitas outras síndromes ou crises, como o pânico, a ansiedade, altíssimo nível de estresse. Então, vai acarretando coisas no nosso corpo físico também. Insônias, dores de cabeça, mal-estar, indisposição física, um cansaço excessivo que você não sabe de onde vem. Tudo isso
Porque muitas e muitas vezes nós estamos nos sobrecarregando emocionalmente e não damos conta do recado. Mas eu preciso fazer porque a minha geração, ela é a geração que faz e tudo mais. Mas você também pode, professora, adoecer. Então, cuidado, cuidado. Olhe para você com muito mais amor e muito mais carinho. E é por isso que nós vamos falar sobre esse tema hoje, porque atualmente o descaso com a nossa classe de professoras é grande. Sabia que eu ouvi um negócio dizendo assim, não é um negócio, sabia que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, você trabalha ou você só dá aula? Meu, quando eu ouvi isso, eu falei, o quê? Eu só trabalho, eu também trabalho, ou eu só dou aula? Que isso? As pessoas muitas vezes acham que dar aula, e não são poucas, não, as pessoas acham que só dar aula é algo simples, é algo que é só ir lá e falar com os alunos. E nós sabemos que não é. Isso não tem nada a ver, e quem pensa isso está totalmente equivocado. Dar aula é só ir lá e falar com os alunos e está tudo certo. E aí, isso nos dói quando nós ouvimos uma frase dessa. Você trabalha ou você só dá aula? Porque nós sabemos o quanto que nós trabalhamos e quantas vezes você, professora, trabalha inclusive dormindo. Não é verdade? Você trabalha inclusive dormindo. Por quê? Porque vai ter a festa de apresentação do Dia das Mães, vai ter a festa de comemoração do Dia do Índio, e vai ter isso, vai ter a dança tal, ou então tem o trabalho para apresentar, ou então tem as provas para corrigir, ou então tem aquele seminário que os alunos vão fazer e você vai ser o responsável por ele, ou então tem aquele evento de ciências na escola, Feira do Saber, e isso e aquilo, e você tem que dar conta da demanda, além dos seus planejamentos de aula e além de dar aula, além de cuidar para que o aluno preste atenção naquilo que você está tentando explicar. E você muitas vezes pode olhar para tudo isso e falar, Rafa, é verdade, mas está relatado isso, o acúmulo daquilo que nós, professoras, fazemos, muitas vezes nos adoece. E preste atenção, acumular funções, acumular carga horária, atividades, é uma prática comum. Além da nossa carga horária dentro de sala de aula, que nós já falamos algumas vezes que é 6 horas maior do que em outros países, muitas horas nós gastamos com planejamento, confecção de provas, correção das atividades e lançamento das atividades administrativas. Rafa, então vamos parar de fazer isso? Não, de jeito nenhum. Nós não vamos parar de fazer isso, porque isso faz parte do nosso trabalho. Planejar uma boa aula faz parte do nosso trabalho, executar provas, corrigir provas faz parte do nosso trabalho, lançar notas faz parte do nosso trabalho, dependendo da série que você dá aula, fazer as confecções, ajudar os alunos ali nas confecções, também faz parte do nosso trabalho. E se fosse somente isso, com certeza nós estaríamos felizes. Mas aí, não é isso que nos machuca. Sabe o que nos machuca? É uma frase boba como essa, você trabalha ou você só dá aula? Parece engraçado, né, quando a gente ouve essa frase, mas essa frase nos machuca, essa frase nos dói. Como assim? É o meu trabalho, dar aula é o meu trabalho. Só dar aula? Olha o descaso, olha o desrespeito com isso. Nós ouvimos isso e muitas vezes nós podemos até achar engraçado, mas no fundo isso abala a nossa estrutura. Dar aula não é o meu trabalho? Como assim? É o meu trabalho dar aula. É o meu trabalho ensinar. Fora isso, nós temos também os assédios morais e horizontais, né? Quem nunca ouviu ou escutou aquela ameaça velada do tipo assim,
Professora, eu conto com você para que o meu filho possa passar de ano. Opa! Professor, eu conto com você para que ele tenha um bom resultado nas avaliações. Mas você está contando comigo para quê? Se quem tira o bom resultado na avaliação é o seu filho porque ele estuda e você porque o ajuda a estudar também. E aí muitas vezes nós escutamos também outras frases dizendo assim: boas professoras são capazes de controlar a sala de aula. Os bons professores são capazes de manter a disciplina em sala de aula. Há um tempo atrás, manter a disciplina na sala de aula era uma coisa. Hoje, manter disciplina em sala de aula é outra coisa. Hoje você tem que buscar para que os seus alunos fiquem atentos no que você está falando, para que não durmam, para que se mantenham acordados. E aí você vai perguntar, por que você estava dormindo? Porque eu fiquei acordado até as 4 horas da manhã jogando. E aí depois você, como professora, é exigida de que o aluno tire uma boa nota na avaliação. Peraí, as coisas não se encaixam direito. Parece que o nosso quebra-cabeça está todo meio desencaixado. Quantas vezes você já ouviu, e não faz muito tempo, infelizmente nós presenciamos isso, que em algumas escolas a vida da professora sofre até violência. E algumas violências, como essa aqui, de pôr o dedo na cara da professora e falar assim: olha, você vai ver, você está aqui para prestar serviço para mim. Ou então aquele aluno que pega e chuta a porta porque saiu, porque foi colocado para fora por indisciplina, aí ele pega e chuta a porta. Ou até ameaças mais graves, ameaças mais sérias. E não só de alunos, às vezes até mesmo de pais de alunos, que não se conformam com o resultado dos seus filhos e aí jogam para cima da professora o mau desempenho do filho dentro de sala de aula. E com isso, o que vai acontecendo com você, professora? Você vai adoecendo. Deixa eu escrever aqui com outra cor para poder enxergar melhor aí, mas você vai adoecendo. E lógico que você vai adoecendo, professora. Fala a verdade. Comenta aí no chat. Comenta aí no chat se você não vai adoecendo por essas coisas, ou se você já não viu colegas profissionais adoecendo também, porque falam, olha, não dá mais. E na verdade a escola ela acabou virando um negócio igual a todos os outros, aonde os pais e os alunos são nossos clientes, aonde nós temos que responder aquilo que eles pedem, porque, de certa forma, já ouvimos dizer em algum momento que o cliente tem sempre razão. Será que é verdade? E muitas escolas, elas visam mais a sua lucratividade do que outra coisa. E as condições de trabalho na rede pública e na rede privada têm levado, sim, profissionais a desenvolver cada vez mais o alto nível de estresse, o alto nível de ansiedade e tem nos levado à depressão. Professora, nós não estamos falando, isso não acontece só na minha escola, isso não acontece só na escola do meu vizinho, isso não acontece só na escola da outra cidade vizinha, isso acontece na nossa rede educacional. Professoras adoecendo. Mas, Rafa, como você sabe isso? Digita, pega, pesquisa. Número de professoras que adoeceram antes, que já estavam doentes antes da pandemia, e o número crescente de professoras que adoeceram depois dela. Mas por que isso? Porque o sistema de ensino não nos ajuda? É porque está sendo colocado, muitas vezes, professor, em cima de você, uma responsabilidade, uma carga emocional que não é sua.
uma carga emocional que não é sua. E aí eu vejo muitas professoras se afastando do trabalho, se afastando mesmo do trabalho porque a sobrecarga, o limite, o nível de estresse ultrapassou daquilo que era suportável e adoeceram. Professoras que pediram demissão porque não deram conta. Eu conheço 2 professores que no período de pandemia pediram demissão. Falaram, isso não é mais para mim, eu não consigo mais. Eu preciso me afastar. Conheço professoras que pós-pandemia precisaram se cuidar emocionalmente com ajuda também de medicamentos, porque não deram conta do recado. Porque já estavam no seu limite. E aí transbordaram. E ao transbordar, aí sim, foram buscar ajuda. E por que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui, professora? Porque a minha missão com você, professora, não é deixar com que você transborde, e sim ensinar você a esvaziar. Ensinar você a dar vazão para que aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence, possa deixar fluir e viver mais leve, viver uma vida mais fluida, viver uma vida que realmente você olha e fala assim, isso é meu, eu tomo para mim, isso não é meu, então eu devolvo a você. Porque é importante quando nós aprendemos a fazer o quê? A semear. E quando eu falo semear, é semear mesmo, professora. Porque olha só, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui muito gostosa e pensar em relação a isso. Olha, que interessante como a natureza nos ensina muito. Como a natureza nos ensina. Quando você tem aqui um solo fértil, assim como você é, professora. Você é um solo fértil, com muitas ideias, muitas criatividades e tudo mais. E aí você tem uma sementinha. É uma sementinha que é a sua essência. E essa semente, então, ela começa a enraizar no solo, e ela vem para cima e ela vai, então, dar o seu caule e dar a sua grande copa e vai dar os seus frutos. Ela vai dar os seus frutos. Ótimo! É isso que ela faz. A natureza faz isso. Agora, sabe o que acontece conosco, professora? Aquilo que é meu é de minha responsabilidade, ok, são os meus frutos, são aquilo que eu faço. Mas com a nossa carga emocional, a gente quer dar frutos que não nos pertencem. A gente quer ter coisas que não nos pertencem. Uma árvore, ela dá somente um fruto, ela não dá mais que um. Um abacateiro, ela vai dar abacate. Um abacateiro não dá abacates e mangas. Uma mangueira não dá mangas e maçãs. Uma mangueira só produz manga. E aí, o que acontece conosco? Foi colocado para nós que nós não só precisamos ensinar de forma cognitiva o nosso aluno, mas foi passado para nós uma responsabilidade de educar conceitos morais que não pertence a nós, e sim às famílias. E aí nós vamos nos sobrecarregando, e o nosso nível de estresse vai crescendo, até um ponto de nós não aguentarmos mais. E aí eu olho para esse quadro aqui, ó, que é A Mulher Chorando, de Picasso, um quadro lindíssimo, né? A Mulher Chorando, de Picasso. E é assim que eu vejo as nossas professoras. Desconstruídas, desconfiguradas, mas com uma essência verdadeira, que muitas vezes aqui não sabem aquilo que têm que fazer ou precisam fazer porque estão desconfiguradas e sobrecarregadas de todas as atividades que precisam ser feitas. Então a professora não é mãe, tá, professora? Aprenda isso. Professora não é mãe. Professora não cumpre o papel de educação que cabe aos pais, que é o desenvolvimento moral, a formação de valores. Formação de valores eu dou ao meu filho.
Na escola, eu vou ensinar aquilo que ele precisa para se desenvolver cognitivamente e ser um cidadão que galgue aí profissões e um futuro brilhante. Mas aquilo que cabe aos pais, a educação de valores, muitas vezes está sendo colocada para quem fazer? Para a professora. Aí essa professora que tinha que dar os frutos verdinhos, ela acha que ela também tem que dar os frutos aqui de outras cores. E não funciona, não funciona. E aí começa o caos. Por quê? Porque os filhos desde pequenininhos, eles vão para as creches, eles vão para os berçários. E aí quando os pais pegam esses filhos no final do dia, eles já estão cansados, já estão exaustos e não cumprem a função que eles têm que cumprir. Porque não tem tempo, porque não tem disposição. E aí eles justificam. Eu trabalho muito, eu trabalho bastante, todo mundo em casa trabalha porque a gente quer proporcionar coisas melhores aos nossos filhos. E aí acabam enchendo os filhos de mimos, de produtos, mas não tem tempo para o afeto. E aí o afeto vai para onde? Vai tentar ser suprido com a professora. Vai tentar ser suprido com a professora. Funciona? Não funciona. Não funciona. Por isso, professora, que os problemas psicológicos das professoras são recorrentes. Porque ao mesmo tempo que você convive, você vê o seu aluno ali, você tem uma empatia por ele, você desenvolve um carinho por ele. Mas lembre sempre, professora, ele não é seu filho. E quando nós vamos, então, tendo essa recorrência, nós vamos tendo uma destruição daquilo que a sala de aula deveria ser. A sala de aula é sala de aula. A sala de aula não é extensão da nossa casa. E na pandemia, isso foi muito duro para as professoras. Porque, de certa forma, nós entramos dentro de um convívio familiar. E quer saber? Não foi saudável. Não foi saudável. Nem para as famílias e nem para nós. Mas passamos por isso. Passamos por isso. E as professoras que conseguiram e souberam sobreviver em cima de tudo isso, é porque tinham uma inteligência e têm uma inteligência emocional um pouco mais aguçada. Porque a professora hoje, muitas e muitas vezes, ela precisa ser pai, ser mãe, ser assistente social, ser psicóloga, tudo ali da criança. Não, eu não dou outro fruto que não seja o meu fruto de professora. Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não sou psicólogo, eu não sou assistente social do meu aluno. Não, eu só dou o fruto verdinho, os outros frutos não são meus. Não são meus. Tem espaço para todo mundo. Mas essa sobrecarga, de certa forma, parece que é incutida em nós. Porque educar é ensinar, sim, é transmitir os conhecimentos, é instruir, é estimular, é desenvolver, é orientar as aptidões do indivíduo, de acordo com aquilo que a sociedade determina. E aí começa a nossa grande encrenca, vamos falar assim, né? Por quê? Porque cabe também, está hoje dentro da escola, o desenvolvimento emocional. Mas aí, professora, aonde é que está precisando? Aonde é que a gente não precisa? Ou aonde a gente não precisa adentrar para um fato que nos traz adoecimento? É quando nós nos sentimos responsáveis por algo que não nos cabe. Cabe, sim, ensinar educação socioemocional para os nossos alunos? Cabe. Isso já está como competência em matérias curriculares dos nossos alunos. O projeto de vida, inteligência socioemocional e assim por diante. Isso cabe, como professoras, a ensinarmos isso. Cabe. Estamos lá ensinando, né?
a inteligência emocional, mas nós temos que ter a nossa inteligência emocional. Porque como é que eu vou ensinar uma criança se não tem quem me ensine? Como é que eu vou ensinar um aluno que precisa parar um pouco para pensar e para ter um senso crítico, se muitas vezes eu não tenho esse senso crítico? Nós mudamos a nossa educação e isso também saiu como sobrecarga para a professora. Como nós mudamos a educação? Olha só, há 40 anos atrás, nós não tínhamos nas nossas grades curriculares a gestão emocional ou gestão da inteligência. Nós não tínhamos isso ensinado para os nossos alunos. O que nós tínhamos era educação moral e cívica, onde o diretor entrava na sala, nós levantávamos com a mãozinha para trás e falávamos bom dia. Onde a professora entrava na sala, depois que todos os alunos estavam lá, nós levantávamos com a mãozinha para trás e falávamos bom dia. Onde nós aprendíamos a cantar o hino nacional. É isso que nós aprendíamos. Hoje não. Hoje, a educação, que era educação moral e cívica, ela saiu do nosso currículo e hoje entrou no nosso currículo as aulas de inteligência emocional, de gestão emocional, onde nós temos que falar assuntos que permeiam os nossos alunos, como medo, ensinar a criança a entender emoções que ela tem, como a ansiedade, como a frustração. Nós vamos ensinando isso. A pergunta é, como que nós vamos ensinando isso se muitas vezes nós não temos essa base também? Então, é extremamente importante que a emoção vá para a escola? Sim, extremamente importante que essa emoção vá para a escola e que as escolas, cada vez mais, elas desenvolvam o ensinamento socioemocional, a arte de conviver com as suas emoções. A arte de conviver com aquilo que você sente e saber, assim então, depois de conviver consigo mesmo, conviver também com os outros. Mas o desenvolver dos nossos alunos de forma emocional. Como fazer isso? Se muitas de nós não temos essa inteligência emocional, se muitas de nós estamos assim, nessa situação aqui que parece, que estamos transfiguradas, que estamos aí de uma forma aonde conseguimos entender inclusive o choro aqui de Picasso, mas a mulher chorando de Picasso, mas de uma forma que nos assusta um pouco aos olhos. E uma das maneiras mais eficientes de fazer com que nós não adoeçamos em sala de aula não é parar de olhar para os nossos alunos, não é deixar de ensinar os nossos alunos, mas é olhar para nós, olhar para você, professora. Você tem tido esse olhar, esse seu gerenciar emocional? E você sabia que, de certa forma não, mas você sabia sim, que você consegue ensinar o seu aluno quando existe uma afetividade. Quando existe, essa afetividade, porque o afeto abre caminhos para o ensino. E quando nós estamos em níveis elevados de estresse, quando nós estamos em níveis elevados de ansiedade, de frustração, quando nós entramos, num processo de depressão, a nossa forma de ensinar, ela também muda. E aí entra de novo num ciclo vicioso. Mas dá para mudar as coisas, Rafa? Dá sim. Olha esse depoimento da Jasmine aqui, quando ela resolveu olhar para ela e aprender a gerenciar as suas emoções. Olha só, isso tem me ajudado muito. Em várias situações do meu dia, eu me pego lembrando dos aprendizados. Tem feito muita diferença para mim
pois tenho pensado melhor antes de agir. Estou sabendo lidar melhor com vários personagens da mesa redonda do eu e tenho escutado aquele que é mais adequado para cada momento. É fantástico saber como tudo funciona dentro da gente e como podemos nos controlar mais. Olha outro depoimento aqui da professora Aline. Tenho aprendido a lidar com os conflitos do dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Observei estar mais paciente com o próximo, pois aqui também aprendi a me colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo, e isso é muito bom. Então, professora, o que está adoecendo os nossos professores inclui sim. Inclui o acúmulo das aulas, inclui a não valorização muitas vezes de forma remunerada, inclui um ambiente estressante, mas inclui também a falta da nossa gestão emocional. Por quê? Porque você vai se frustrando, e aí você olha para você mesmo e muitas vezes você não se reconhece mais. Você olha para você mesmo e você muitas vezes se pergunta, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Então, cadê aquela pessoa que lutou para realizar os sonhos? Cadê essa pessoa? Parece que ela vai minando, e aí você, ao invés de ir satisfeita para a escola, você vai adoecendo. E o desrespeito, não só dos alunos, mas o desrespeito também que vem dos pais, ou até mesmo muitas vezes da coordenação, isso nos afeta. Eu observo muitas professoras de valor que dão o sangue para fazer aquilo que querem fazer de melhor, dão o melhor sorriso para os seus alunos, procuram dar a melhor aula, fazem o melhor planejamento, usam do seu tempo para fazer de tudo aquilo que pode, mas mesmo assim não são valorizadas. E aí isso causa o quê? Uma sobrecarga emocional. Por quê? Porque nós não conseguimos, de certa forma, gerenciar direito e como deveríamos as nossas emoções. O medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a aversão, a ansiedade, a frustração, a irritabilidade. Como é que eu vou gerenciando, como é que eu vou sentindo isso? E muitas vezes querem se afastar, mas não é se afastando que a gente consegue resolver as situações. E aí nós precisamos entender os nossos pensamentos. Por que o meu pensamento está me levando para esse caminho? Por que o meu pensamento está fazendo isso? Por que eu estou pensando dessa forma? Quais os pensamentos que eu tenho que são disfuncionais? E como é que eu posso agir, principalmente com um pensamento que todo mundo tem, que é o crítico interno? Aprendendo a mudar, a olhar para os valores muitas vezes de não merecimento, valores muitas vezes de aceitar tudo aquilo que vem, porque nós achamos que é assim mesmo a vida. Olhar para esses valores que estão arraigados e que formam as nossas raízes. E aí mudar aqueles valores que não fazem bem para nós. E aí escolher quais as decisões, quais os caminhos que eu devo realmente seguir e fortalecer essas decisões para que eu possa agir em prol dos meus objetivos e aprender a lidar com a procrastinação. E também poder me sentir, então, verdadeiramente uma pessoa realizada, aonde eu pego o meu sonho, aquilo que é o meu sonho de ser professora, e vou alinhar ele. Eu vou alinhar ele com os meus objetivos, com o meu propósito de vida. E assim caminhar em prol daquilo que eu quero. Isso é semear. Isso é semear. Olhar para os sentimentos, cuidar dos sentimentos, gerenciar os sentimentos, entender os pensamentos, olhar para os valores, ver essas decisões que nós estamos tomando, agir em prol daquilo que realmente me faz bem e daquilo que eu quero e aprender a lidar com a procrastinação e então me sentir uma pessoa realizada. E quando nós fazemos isso, nossa postura muda. E assim nós podemos aprender a não adoecer dentro de um ambiente escolar, e sim a educar os nossos alunos. Eu vou educar você, aluno, ensinando
você também a gerir suas emoções, ensinando você a lidar com elas também, ensinando você a ser forte emocionalmente, ensinando você, aluno, a isso, aquilo, ensinando as suas capacidades e competências cognitivas também, e ensinando, porque essa é a nossa missão, professora, ensinar. Nós gostamos de ensinar, mas para ensinar, eu também preciso aprender. E para aprender, eu preciso muitas e muitas vezes desaprender. E um pesquisador com foco na saúde escolar e na saúde de professores, o psicólogo Ronei Querino Ferreira da Costa, ele diz que o excesso de estímulos que exigem a atenção e resposta de todos, independente, né, se você é professora de Fundamental 1 ou professora de ensino médio, mas a quantidade de estímulos que exige a atenção dos professores acaba exercendo um papel fundamental na nossa sobrecarga emocional e na nossa sobrecarga mental, porque nós somos bombardeadas o tempo todo por esses estímulos, como a internet, as redes sociais, nós somos bombardeadas o tempo todo com esses estímulos e isso vai fazendo o quê? Tirando a nossa energia. Isso tira a nossa energia. E na hora que você precisa muitas vezes de força emocional para vencer um obstáculo ou aquela reunião de pais que você precisa fazer, principalmente no final aí do bimestre ou trimestre, e aí você precisa dessa força emocional muito mais estruturada, ela se esvai. Por quê? Porque a quantidade de estímulos, principalmente com internet e redes sociais, ela vai minando a nossa capacidade de gerenciamento, a nossa capacidade de energia psíquica. Então, quando nós olhamos para isso, isso acaba virando um ciclo vicioso. Por quê? Porque o professor que está cansado, ele produz menos aprendizado. Um professor que está em depressão ou transtorno de ansiedade, ele produz menos também. E isso resulta em menos aprendizado do aluno. Aí, se resulta no menor aprendizado do aluno, aí vai entrar em atrito com a coordenação muitas vezes, entrar em atrito com as famílias. Por quê? Porque é um ciclo. E assim vai. E aí entrou em atrito, aí isso me sobrecarrega, aí essa sobrecarga não produz o direito, aí entra em atrito e assim vai. Então, professora, se eu posso dizer uma coisa para você nessa noite cuide da sua gestão emocional. Aprenda a ser forte emocionalmente. É possível? É possível. Não ache que buscando um livro aqui, um curso aqui gratuito, uma aulinha aqui, uma lá, um aqui, uma aqui, um quebra-cabeça todo de lá para cá, busca um, busca outro, isso vai favorecer a sua força emocional. Não vai. Isso vai ser paliativo. Isso vai trazer algumas distrações. Porque quando você vai aprender a gerenciar realmente suas emoções, você precisa de um método. E um método já comprovado e um método eficaz. E um método que nós chamamos de semear. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Um método chamado semear. Porque você ensina por métodos, professora. Você ensina por uma metodologia para cuidar de você mesmo de uma maneira acolhedora, de uma maneira eficaz e de uma maneira proveitosa, aonde você vai ter um acompanhamento didático e diário. Você precisa sempre de um método. Método nos liberta, faz com que nós cheguemos mais próximo daquilo que nós queremos e almejamos num curto espaço de tempo. Por isso, professora, que eu reforço que eu ensino professoras a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, olha só, eu quero que você aqui, deixa eu colocar aqui para você.
as nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E faz um favor para mim também, professor, olha aqui, ó, as nossas redes sociais, tanto o Instagram, Facebook e também podcast. Estamos lá para te acompanhar semanalmente, porque você já sabe, professor, aqui, 25 segundos é tudo o que você precisa.